E aí, meus queridos, vamos nessa então. Vamos começar aí com uma explicação agora no capítulo 3. Vamos lá, pegando a apostila de vocês aí, capítulo 3, certo? Conteúdo plantas. Nós já começamos em sala de aula a falar, mas devido a essa situação, estamos agora aqui nas videoaulas. Lembrando que todo o conteúdo, após o retorno, a gente vai revisar, tirar todas as dúvidas. E vocês também têm meu contato aí, meu e-mail, pode comentar embaixo do vídeo e eu vou respondendo vocês e ajudando em todas as dúvidas, certinho? Então vamos lá com a apostila em mãos, vamos acompanhar aí a explicação do conteúdo plantas, certo? Peguem a apostila, vão marcando, anotando algumas coisas que eu vou falando aqui. E dúvidas, só falar que depois aí eu gravo outro vídeo, eu mando por e-mail para vocês, certo? Então vamos lá. Nós vamos começar aí com os organismos vegetais, lá na página 50 da apostila de vocês, que aí começa a falar sobre as características, as características dos vegetais, características gerais. Então nós vamos ter aí raiz, caule, folha, e dentre essas características, né, gerais, o que cada uma dessas estruturas na planta vai realizar determinadas funções. Então, olha só, vamos lá, começar de baixo. A planta ela vai ter a raiz. A raiz ela tem a funções gerais, tá? Função de fixar a planta ao solo, dar uma estabilidade a essa planta e também tem a função de absorver água e sais minerais. Água e sais minerais, ao qual agora ela vai levar, vai transportar aí por dentro dos seus vasos condutores, xilema e floema, dependendo da planta, ou de célula a célula, até chegar ao órgão que pode ser na folha, para realizar a fotossíntese, ou na ausência de folhas, dependendo das plantas como as cactáceas, por exemplo, vai realizar aí no próprio caule, certo? Então aí eu tenho subindo essa água e sais minerais sendo chamada de seiva bruta, que vai subir por vasos condutores chamados de xilema. Então é só lembrar, chinelo, xilema vem lá de baixo trazendo essas substâncias até na região mais comum que são as folhas. Na folha, então, vai realizar o processo de fotossíntese. Mas para a realização da fotossíntese, eu vou precisar da água, que está sendo absorvida pelas raízes, na grande maioria, ou também pela folha, que isso também pode ocorrer, e vou precisar dos sais minerais e mais da energia luminosa, que vai então realizar todo o processo, desencadear o processo da fotossíntese para produção da seiva elaborada. Então, de algo bruto vira algo elaborado. E esse algo elaborado agora, a glicose, os açúcares, as substâncias que as células vão necessitar para sobreviver, têm que ser espalhadas, distribuídas por todas as células, porque até mesmo as células que estão lá na raiz e no caule também precisam desses açúcares para se manter vivas, para realizar os seus processos vitais metabólicos. Então a planta vai através do floema, lembra lá da folha, floema, descer com esses nutrientes, distribuindo ao longo da planta. Em alguns casos, esse produto ele é em excesso fabricado e aí a planta vai armazenar na forma de amido, que são as suas reservas energéticas. Aí a gente tem o armazenamento podendo ser no caule, nas raízes e depois a gente vê isso então mais para frente, certo? Então, a folha, além desse processo de realização da captação de luz para a fotossíntese, a folha também faz o processo de respiração celular. Porque a gente tem que entender uma coisa. A fotossíntese, ela é um processo ao qual eu demando de energia luminosa, fotossíntese, fotoluz, síntese, sintetizar, produzir. Então eu vou produzir algo através da luz. Só que à noite, por exemplo, a planta não consegue realizar uma fotossíntese. E da onde que vem os nutrientes, então a energia necessária para a planta sobreviver? Num dia que eu não tive grande compensação fótica, num dia que eu tive aí uma baixa luminosidade, principalmente numa planta que fica embaixo de um extrato arbóreo, no solo de uma floresta. Da onde que vem essa fonte de energia na ausência de luminosidade? Ela vai realizar o processo de respiração celular. Então a planta, para a obtenção de energia, ela realiza dois processos. Primeiro a fotossíntese e ela também realiza a respiração celular. Na ausência de luz, a planta respira. Então na fotossíntese, a planta ela absorve
o gás carbônico e elimina o oxigênio. No processo de respiração celular, que a planta vai realizar aí durante a noite ou até mesmo durante o dia normalmente, ela vai utilizar da respiração. Respiração consiste no processo de captura de oxigênio e eliminação de gás carbônico. Então a planta ela absorve tanto oxigênio quanto gás carbônico. Ela faz esses dois processos aí para compensar a ausência da falta de fotossíntese na ausência de luz. Então não podemos esquecer isso. Daí que vem aqueles ditos, né? É muito comum a gente ouvir falar assim: nossa, não deixa a planta dentro de casa, planta no quarto não pode, porque ela vai captar o seu oxigênio. Não é bem assim. Primeiro que a concentração de oxigênio que ela vai retirar do ambiente é muito pequena. E segundo que o nosso quarto sempre é arejado, tem frestas, gretas da porta, de janela, então vai transitar oxigênio aí normalmente, você não vai morrer por falta de oxigênio, porque a planta capturou o seu oxigênio e te deixou sem. Isso não ocorre, tá? São apenas ditos aí, mas que a gente vem então aí desmistificando essa questão. Outra coisa que a gente ouve muito falar também é que a Amazônia é o pulmão do planeta. Também não é, certo? Porque a Amazônia, ao mesmo tempo em que ela absorve muita luminosidade, faz muita fotossíntese e joga para a atmosfera uma grande concentração de oxigênio através dos poros que ela vai ter embaixo da folha, né, que são os estômatos, aquelas duas células guardas que se inflam e vão aí então transitando, jogando para a atmosfera gases e também vapor de água. Essas plantas, durante o dia, fazem a fotossíntese, mas à noite elas fazem o processo contrário, que é a respiração. Então, o oxigênio que uma planta joga para a atmosfera, ela consome grande parte dele também no processo de respiração celular. Então, a Amazônia, ela não é o pulmão do mundo, ela ajuda no controle da temperatura do planeta, parte do oxigênio que nós respiramos também vem da Amazônia, mas é uma quantidade muito pequena. Na verdade, os maiores produtores de oxigênio do planeta estão aí nos oceanos, né, que são as algas, plantas aquáticas e por aí vai. Certinho? Então vamos lá. O caule da planta, nós já falamos da folha, da raiz e o caule. O caule vai ter aí como objetivo o transporte dessas substâncias, né, da raiz até a folha e da folha até a raiz, e também tem a função de sustentação na maioria das plantas, além de outras funções que a gente vai ver mais adiante, certo? Então vamos lá, agora na página então, dando sequência, 54, que aí a gente vai entrar no primeiro grupo de plantas que a gente vai trabalhar, que são as briófitas. Briófitas é muito comum a gente ver no ambiente, a gente é muito comum chamar de musgo ou limo, né? São aquelas plantas muito pequenas, chegando a 2, 3 centímetros aí de comprimento, e essas plantas, elas têm uma dependência altíssima da água, certo? Então vamos lá, briófitas, primeira coisa que eu tenho que saber sobre elas, o principal, são plantas avasculares. Lembra quando eu falei dos vasocondutores? Xilema levando substância para cima, floema descendo com essas substâncias? Nas briófitas isso não existe, mas isso não leva a planta a nenhum prejuízo, porque elas são plantas muito pequenas. Então o transporte de água nessa planta, ele vai sendo feito célula a célula sem nenhum prejuízo. Ela é bem pequena, né? O tamanho diminuto dela facilita esse transporte de água, normalmente sem ela sofrer nenhum dano. Lembrando também que as estruturas dela conseguem absorver água, como no caso os folioides que ela vai possuir. A briófita, então, por ela não ser uma planta vascular, não ter grande porte, vasocondutores, xilema e floema, não ser rígida, não ter aquele caule e tudo mais, as estruturas dela não recebem nomes verdadeiros, como folha, caule e raiz. Elas recebem nomes específicos. As raízes são chamadas de rizoide, o caule é chamado de cauloide e as folhas são chamadas de filóide. Então, através desses filóides, ela consegue até mesmo absorver essa água. Então, essas plantas têm uma grande dependência da umidade, porque elas também no processo de reprodução precisam dessa água para que eu tenha aí um transporte de gametas, uma fecundação, certo?
Lembrando também que as briófitas são plantas muito importantes porque elas são pioneiras. Por elas serem plantas bem pequenas e o primeiro grupo de plantas que colonizou o ambiente terrestre, né, elas vêm aí de um processo evolutivo das algas. Essas plantas, então, elas não demandam de grande quantidade de nutrientes. Então, elas conseguem ser organismos que vão colonizar, chamados de plantas pioneiras, as primeiras plantas a chegarem em determinados ambientes e conseguirem colonizar. Daí em diante, elas vão, então, fragmentando o solo, deixando o solo mais úmido, atraindo organismos, insetos e tudo mais. O solo, de pouco a pouco, então, vai ficando cada vez mais rico, possibilitando agora o surgimento, né, de plantas cada vez maiores, superiores, e aí elas dão início então a todo um processo de sucessão ecológica. São as chamadas plantas pioneiras. Essas plantas também têm uma importância muito grande econômica, porque elas servem tanto para fazer adubo, certo? As do gênero Sphagnum, e também elas também servem como combustíveis. Agora, outra coisa que a gente não pode também esquecer dessas plantas é que elas têm um grande território ocupado. Como elas precisam de umidade, os locais mais encontrados delas vão ser, por exemplo, na Mata Atlântica, nosso país, na Floresta Amazônica, mas eu consigo encontrar essas plantas vivendo tanto em florestas tropicais, também encontro em florestas temperadas e até mesmo no Ártico. No Ártico eu tenho uma grande concentração de gelo e um verão é muito curto. Então, como que essas plantas sobrevivem? No verão, que o gelo derrete e elas ficam expostas à luminosidade, elas crescem rapidamente, se reproduzem e depois elas são novamente congeladas. Mas nesse processo que elas são novamente congeladas, elas servem muito de alimento para animais que vão escavar agora essa neve, como as renas, por exemplo, para se alimentar de toda essa turfa, que é então um grande alimento aí, uma grande reserva energética para esses animais que vivem nesses locais que têm uma demanda de alimento muito baixa na estação do inverno, que geralmente o inverno aí dura-se, né, 8, 9, 10 meses, vai depender da região aí ao qual se encontra. Certo? Depois disso, nós temos aí um outro grupo de plantas, que é o segundo grupo evolutivo de plantas, dos 4 grupos que nós temos, que vai ser então as chamadas pteridófitas, certo? Só lembrando que as briófitas, esse nome briófitas, phyton significa planta e brion significam avascular, musgo, desculpa, significa musgo. Então é uma planta musgo, uma planta de tamanho bem pequeno. As pteridófitas, então, são o grupo de planta agora, o segundo grupo evolutivo, e aí dentro desse grupo evolutivo nós temos então a presença de vasos condutores. É o primeiro grupo onde aparecem os vasos condutores, o xilema e o floema, e daí em diante, então, nós vamos ter todos os outros grupos sendo grupos de plantas vasculares, que vão ter esses vasos condutores, porque agora são plantas que conseguem atingir um porte elevado, como por exemplo, né, as pteridófitas, temos nossos grandes representantes e principais, que são as samambaias. Viu samambaia é pteridófita, certo? Então as pteridófitas, elas são plantas que têm também uma dependência de água, mas não é uma dependência de água tão grande quanto as briófitas. Então elas são plantas vasculares, não possuem sementes, não tem flor, não tem fruto. As samambaias não tem nada disso, mas elas dependem de água e sombra, certo? Mas mesmo assim a gente consegue ainda ver algumas samambaias vivendo em ambientes mais secos, não tão próximos a rios ou no interior de matas. Isso se dá porque elas também conseguem agora, devido ao seu grande porte, armazenar um pouco mais e ter folhas grandes que realizam o processo de captura de luminosidade e a fotossíntese. Uma das samambaias mais comuns, mais raras que nós temos, é a chamada samambaio sul, certo? É uma espécie de samambaia que chega a vários metros de altura, 4, 5, 6 metros de altura, e essa samambaia ela foi quase extinta na nossa região aqui da Mata Atlântica, porque ela era muito utilizada para produção do xaxim, aquele que usa para
colocar orquídeas e plantas dentro, que as orquídeas gostam muito desse tipo de substrato aí para sobreviver. Só que hoje em dia ela foi proibido, né, a extração dessa planta, porque ela estava em processo de extinção já, e hoje em dia aqueles chachins que a gente vê vendendo em supermercados, em lojas de floriculturas, por exemplo, são feitos a partir de coco, né? É feita a extração desfiada do coco e aí se faz então o chachim para substituir e não levar essa planta à extinção. Ok? As samambaias, elas possuem aí, diferente das briófitas, né, a vascularidade, conseguem atingir porte elevado, e eu tenho que lembrar que elas são plantas que possuem rizomas. O que é o rizoma? Rizoma é um caule subterrâneo. Quando eu olho para a samambaia, eu não consigo ver o caule. Ele está por baixo da terra, ele vai se propagando e a partir daí, então, só vão saindo as folhas ao qual a gente consegue observar, certo? Do caule subterrâneo ainda saem as raízes. Eu percebo que agora essas plantas não recebem mais nome de filóide, cauloide, agora não, é folha, raiz, caule, tudo normalmente, certo? Além disso, né, do terceiro grupo agora que nós temos, são as gimnospermas. As gimnospermas têm grandes representantes no Brasil, tá? E como único pinheiro brasileiro, que os pinheiros são os maiores representantes das gimnospermas, nós temos a Araucária angustifolia, certo? Os gimnospermas, elas pertencem aí ao bioma da taiga, também chamado de florestas de conífera ou floresta boreal. São plantas, então, agora, né, como representantes dos pinheiros, quando a gente vê aqueles filmes americanos, aquelas matas geralmente limpas e só o pinheiro como dominância. Então, aí eu tenho as chamadas florestas de conífera. O único pinheiro brasileiro, representante de gimnospermas que nós temos no Brasil, tá? É aí a Araucária angustifolia. São plantas geralmente de clima mais frio, tá? Há regiões mais montanhosas. E aí nós temos a Araucária, que ela vinha ocupando desde o sul do país, subindo, né, pela Mata Atlântica, chegando aí região de São Paulo, até mesmo no Espírito Santo. Hoje em dia é muito difícil a gente encontrar, porque elas foram muito devastadas para a extração da sua madeira. Tanto é que projetos hoje pegam sementes de araucária e saem sobrevoando florestas e jogando essas sementes com o objetivo aí de reflorestar e fazer com que essa planta ela volte a colonizar então a Mata Atlântica nessas regiões mais altas e ao sul do país, certo? Elas são plantas aí que agora não possuem flores, os pinheiros não dão flores, não dão frutos, mas eles possuem a semente. Então, eles vão ter aí ramos especializados nos estróbilos e nos cones. Então, aí eu vou ter uma polinização. Como essa planta não tem flor, a polinização é dada pelo vento, para que o gameta masculino seja levado até o gameta feminino, lá dentro das estruturas reprodutivas, e aí então faça o processo de fecundação, é necessário vento. Então essas plantas elas têm uma dificuldade muito grande no processo de reprodução e de colonização. Nós também temos outros representantes das gimnospermas, que são os cipestres, os cedros, e também nós temos as sequoias, que são as maiores árvores do planeta, né, que precisam aí dezenas de homens para abraçar uma árvore dessa. Representantes aí do Parque das Sequoias, se vocês depois pesquisarem, na apostila também de vocês fala sobre as sequoias, que são essas grandes árvores aí na Califórnia. Lembrando que elas têm uma característica muito peculiar, que a semente da sequoia, ela só nasce após pegar fogo e queimar aquele tegumento que ela tem em volta, e aí fazer o processo então o processo de quebra de dormência dessas sementes. Também nós temos aí outra curiosidade sobre essas árvores, as sequoias, né, é que elas são árvores milenares, atingindo aí 40, 50, 60 metros de altura, mas para chegar a esse patamar, elas necessitam aí de milhares de anos. Então você pega aí uma planta com 50 anos de idade, ela pode ter 1,5 m, 2 metros de comprimento, mas elas chegam a ter um caule gigantesco, né,
Em algumas sequoias, no parque mesmo das sequoias na Califórnia, o tronco, por apodrecer a parte interna, passam carros dentro desse tronco e a árvore se mantém aí em pé, certo? Outra característica que os pinheiros possuem é a presença de resina que eles eliminam. A resina é muito utilizada pela indústria farmacêutica, pela indústria culinária, pela fabricação de cosméticos, aquele cheirinho bom de pinheiro, né? Aquele pinho, aquele cheiro de limpeza que a gente conhece, é muito extraído dessas resinas dos pinheiros. Lembrando que o pinheiro também ele possui o âmbar. Quando é perfurado, por exemplo, um pinheiro, sai dele aí um líquido, geralmente meio amarelado, esbranquiçado, amarelado, puxando para amarelado, que depois que ele rigidece, ele fica duro igual uma pedra, muito utilizado na fabricação de joias. Naquele filme que a gente é bem antigo, né, que é o Jurassic Park, a gente tem um mosquito sendo encontrado dentro de um âmbar, né, que é esse líquido aí, então que os pinheiros produzem, que pode ser utilizado até mesmo na fabricação de joias, né, polido e tudo mais para fazer joias como brincos, colares, anéis de tão duro que fica. Certo? Depois, então, além dos pinheiros, essas plantas chamadas de coníferas, olha o formato de cone, tanto da parte reprodutiva quanto do própria planta, o cone, né? Por que elas possuem esse formato de cone? Quando a neve vem, por exemplo, a neve vai conseguir escorregar, não vai ficar presa sobre a planta, fazendo com que se for pega uma árvore, por exemplo, nativa da Mata Atlântica, a neve, ao acumular, poderia quebrar esses galhos, né? Então, esse formato de cone ajuda também no, no bem-estar dessa planta ao longo de grandes nevascas, por exemplo, não acumulando essa planta, né? E elas também têm as folhas dela no formato aguliforme, são folhas pontiagudas para evitar a perda de água e porque no processo de neve no período do inverno, desculpa, eu tenho agora uma ausência de água, mesmo que eu tenha muita neve, mas a água no solo se encontra congelada. Então essas plantas não vão conseguir aí absorver a água do solo, então elas entram num período de dormência, né, ficando dormentes por um longo período até que o inverno passe e depois então elas consigam dar seguimento ao seu desenvolvimento, sua frutificação, seu crescimento. Elas também possuem geralmente uma casca grossa ao redor delas, evitando então o congelamento das partes internas, evitando com que as partes internas fiquem congeladas devido às baixas temperaturas. Controla, né, essa temperatura aí com o ambiente. E para a gente finalizar, então, nós temos aí o grupo das angiospermas, que são as plantas que possuem flor, fruto, certo? O que nenhum grupo até agora apresentou. Professor, então como que eu sei classificar qual é angiosperma, qual gimnosperma, briófita? Briófita, musgo, aquele limo que a gente conhece. Pteridófita, samambaia. Gimnospermas vão ser então os pinheiros. E se não for nenhuma dessas, é angiosperma, tá? Não importa o tamanho, o tipo, se não se encaixa em samambaia, em pinheiro e briófita, em musgo, vai ser angiosperma. Anjo vem do nome coberto, esperma vem do nome semente, ou seja, semente coberta por um fruto. Essas plantas, por possuírem folhas e frutos, elas foram as plantas aí que mais se destacaram no ambiente. Mais de 3.000 dessas espécies são utilizadas pelo homem e nós temos mais de 235.000 espécies descobertas de angiospermas até o momento. Mais de 90% do reino vegetal é dominado pelas angiospermas. Mas o que levou essas plantas com flores e frutos aí, grandes, menores, pequenas, de todos os tipos, a colonizar tanto o planeta? A presença dessas duas estruturas principais, que são as flores e os frutos. A flor atrai polinizador, então atraindo polinizador eu tenho maior sucesso reprodutivo. E o fruto não tem o objetivo de alimentar a gente, o fruto tem o objetivo de quê? De atrair animais para que esses animais peguem as sementes agora e saem espalhando essas sementes ao comer o fruto. Então, por isso, elas são as plantas com maior sucesso de colonização do planeta. Só para a gente finalizar, então agora essas plantas elas são classificadas em monocotiledôneas e dicotiledôneas.
certo? Monocotiledôneas. Quais as características? Estamos lá na página 60 agora com as características das monocotiledôneas. Monocotiledônea, a gente vai pelo cotilédone. Cotilédone é aquela estrutura interna da semente. Quando você pega uma planta, você bota a semente para germinar, tipo um carocinho de feijão. Ao germinar, ele abriu no meio e virou duas, então eu tenho dois cotilédones, dicotiledônea. Quando eu pego um carocinho de milho, por exemplo, boto para germinar, aquele carocinho fica lá intactozinho, ele não se abre ao meio. Então ela é uma monocotiledônea, possui apenas um cotilédone. Olhando para a planta sem olhar para a semente, tenho como saber qual é monocotiledônea e dicotiledônea? Tenho sim. As monocotiledôneas têm a raiz toda raiz fasciculada, é a chamada raiz de cabeleira. É aquela raiz toda por igual quando você pega um pezinho de cebola, tem as raízes toda por igual. Um pezinho de milho, as raízes toda por igual. A dicotiledônea não, ela vai ter uma raiz principal, uma raiz pivotante, chamada de axial, e depois as raízes menorzinhas saindo ao redor dela, certo? E em relação ao caule, o caule das monocotiledôneas, ele tem os rizomas ou colmos, certo? Igual uma cana, tem vários colmozinhos. Já o caule, desculpa, de uma dicotiledônea é um caule lenhoso, é aquele caule que cresce e depois vai ter os galhos e ramos e por aí vai. A folha de uma dicotiledônea para uma monocotiledônea. As monocotiledôneas, pensa o pé de milho, por exemplo. Eu tenho folhas compridas, igual uma palmeira, um coqueiro, por exemplo, e as nervuras, aquelas linhazinhas ao qual passam aí os vasos de xilema e floema, são retas, vão até o final da folha, chamadas de nervuras paralelinérvias, certo? Elas também possuem uma bainha bem desenvolvida, aquela bainha que vai envolver todo o caule dessa planta agora. Quando eu pego a folha de uma dicotiledônea, a folha tem a nervura principal e saindo dela aquelas nervurinhas, aquele desenhozinho que a gente faz. Então a gente chama de nervuras reticuladas, ou podem anotar aí na apostila também de vocês, lá na página 60, nervuras penininérvias, tá? Vocês podem aí colocar também, certo? Lembrando também só a última característica em relação à flor. As flores das monocotiledôneas são flores trímeras. O que são isso? Flores sempre abaixo de três pétalas na grande maioria. E as flores das dicotiledôneas, elas podem ser dímeras, tetrâmeras ou pentâmeras. Duas pétalas, duas sépalas, 2, 2, 2, ou 4, 4, 4, ou 5, 5 e 5, certinho? Então vamos ficar por aqui, nós continuamos aí em outros vídeos, se cuidem, qualquer dúvida sabe onde me achar, um grande beijo, tô morrendo de saudade de vocês, e não saem de casa, meus queridos.